Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quinta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Mais uma vez, iniciamos com o Evangelho, onde São Lucas nos diz: naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com suas palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vemos uma vez mais Jesus na sinagoga de sua cidade, de Nazaré. Sabemos como vai terminar este texto, de forma quase trágica, que não nos é colocado hoje. Mas daquilo que escutamos no Evangelho de hoje, o que podemos empreender para a nossa vida? Recordemos, este tempo está nos preparando também para retomarmos o ritmo do tempo comum. Jesus chega na sinagoga e faz aquilo que era comum a ele. O rabino chamava aqueles que sabiam ler para que fizessem uma das leituras. Assim era feito na sinagoga. Ia fazer a leitura e se comentava. E Jesus pega então o livro de Isaías e, ao abrir, recordemos o rolo, não é que ele procurou. Abrindo o rolo, encontra diante de si a passagem que foi lida. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre ele de que forma? Na forma humana, ele sendo Deus é um com o Pai e o Espírito, mas sendo homem, também com a sua humanidade, o Espírito Santo está sobre a sua humanidade. E continua, porque ele me consagrou com a unção de anunciar a boa nova aos pobres. Qual boa nova? A salvação aos pobres. Proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar aqueles que estão oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Assim o fez e assim o faz. Quer que recuperemos a vista,
quer que voltemos a enxergar. Porque, espiritualmente falando e humanamente falando, não biologicamente, mas em questão do olhar humano, recordemos, quanto mais nos divinizamos em Cristo, quanto mais nos tornamos um com Cristo, mais nos tornamos humanos. Então estamos cegos porque não enxergamos as coisas como devemos enxergar. Sempre temos diante da nossa visão os nossos preconceitos, as nossas maquinações humanas, os nossos prejuízos, os pré-julgamentos, os ciúmes, o orgulho, o egoísmo. Então, ainda estamos cegos. Não enxergamos como devemos. E Jesus quer restaurar a nossa vista. Mas o quanto temos permitido? Quanto temos permitido que Ele nos liberte da escravidão, da prisão do pecado? Quanto temos permitido que liberte da opressão que o mundo joga sobre nós? E o quanto temos permitido que a graça do Senhor realmente haja sobre nossa vida? Jesus não permanece em pé, se senta. E agora todos olham para ele. Por quê? Porque aquele que leu deveria de fazer uma breve explicação, uma breve homilia, poderíamos assim dizer, do texto que foi lido. E Jesus não fez, sentou. Todos olhando para ele, agora ele diz: se cumpriu esta passagem. Recordemos, Isaías é o profeta do Messias, então se cumpre em mim a realização da profecia de Isaías. Em mim se realiza a espera do Messias. Jesus está dizendo a todos. E agora todos dão testemunho a seu respeito, admirados com suas palavras cheias de encanto, com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Quais palavras? Nós escutamos somente essas. Mas provavelmente o Senhor disse algo mais àquele povo. Nós também damos este testemunho a respeito do Senhor. Sabemos quem Ele é. Sabemos o que Ele faz em nossas vidas, o que Ele quer fazer. Vivemos para Ele e dele. E a primeira leitura, onde São João nos diz: caríssimos, quanto a nós, amemos Deus porque Ele nos amou primeiro. Recordemos, Deus nos amou desde que nos sonhou, desde que sonhou em nos criar e criar a nossa alma. Assim, ali Ele já nos amava. Nos amou antes que existíssemos. Por isso devemos amá-lo acima de todas as coisas. Segue São João: se alguém disser ama, amo a Deus, mas no entanto odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Então vemos o como manifesta o amor que temos a Deus. Porque o amamos, amamos também o irmão. Mas recordemos o amor que dizíamos nos dias anteriores, o caritas, o ágape. Não é o amor humano, o amor de empatia somente, mas o amor que quer levar à presença de Deus. Porque surgiu de Deus e para Deus retorna, passando por nós. Por que retorna para Deus? Porque queremos levar os demais a este mesmo amor que provamos, que sentimos, que experimentamos em nossas vidas. Mas realmente assim temos feito? Temos amado os irmãos? E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então vemos ainda por continuidade, uma vez mais, que o amor
a Deus necessariamente passa por cumprir os seus mandamentos, por viver seus ensinamentos, por converter as nossas vidas. E recordemos, todo o mandamento e toda a lei se resume em dois, como diz Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Então aqui está o resumo. Se eu amo a Deus, eu realizo as suas obras. Eu vivo para Ele. Eu cumpro os seus mandamentos, seus ensinamentos, sua lei. Me esforço para viver a santidade. E por consequência amo o próximo. Amo o meu irmão, como Jesus me amou. Jesus me amou para que eu me salvasse. Não me amou porque eu era legal, porque eu era diferente, porque eu era uma pessoa que tinha as mesmas ideias que ele. Não, porque bem sabemos que assim não somos. Jesus é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nós nunca, aliás, em muitos aspectos, não pensávamos ou não pensamos ainda como Jesus. Então não é por ideias, por personalidade, por empatia humana que Jesus nos amou. Mas sim, porque sabendo que Deus nos criou para o céu, queria nos salvar, para que nós nos realizássemos, para que nós nos salvássemos. E este amor que, recebendo de Jesus, aprendendo a amá-lo de volta, vivendo os seus ensinamentos, devemos de também amar os irmãos com este mesmo amor, para que conheçam a Deus, amem a Deus, vivam seus mandamentos e se salvem, assim como Jesus ama a cada um de nós. Mas nós, o quanto aprofundamos este amor, o quanto conseguimos ter consciência e vivê-lo para com nossos irmãos e irmãs? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor nos ensina, vivermos do seu Espírito Santo, permitindo que Ele nos liberte, nos cure da cegueira espiritual, nos liberte da escravidão do pecado e da opressão. E assim vivendo para Ele, vivendo os seus mandamentos e ensinamentos, caminhando cada vez mais na santidade, possamos um dia, amando também aos nossos irmãos e irmãs, ajudando-os a chegar ao céu, também nós chegarmos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.